Durante os últimos 20 anos, fui guarda noturno em dezenas de lugares. Depósitos, fábricas, escolas abandonadas. Todos compartilham o mesmo silêncio opressor que se instala quando o mundo dorme. Mas há algo diferente na galeria de arte onde trabalho agora. Mesmo com toda a minha experiência, esse lugar me incomoda. Não sei dizer exatamente por quê. A galeria foi desativada há quase uma década. O prédio, embora imponente, parece se encolher na escuridão. Os vitrais antigos nos corredores refletem sombras estranhas. E as paredes, marcadas pelo tempo, abrigam manchas que lembram olhos. Mas o que mais me intriga é o quadro. Um retrato de um homem sem rosto, esquecido em uma sala nos fundos. A peça parece deslocada, como se não devesse estar ali, mas ninguém a removeu. Naquela noite, o calor era sufocante. As paredes pareciam fechar-se ao meu redor, tornando cada respiração mais difícil. O tic-tac dos antigos relógios da galeria marcava o ritmo monótono da minha vigília, mas mesmo esse som familiar soava abafado, como se o ar ao redor estivesse pesado demais. Eu estava no escritório lendo um livro quando percebi o silêncio. Um silêncio total, cortante. Levantei os olhos para o relógio na parede. Ele havia parado. 23h57. Estranhei, mas ainda não havia motivo para preocupação. Levantei-me para investigar, esperando que fosse apenas uma falha no mecanismo. Passei por outro relógio no corredor. 23h57. Mais um na sala ao lado. Também parado, o ponteiro congelado no mesmo instante. O desconforto foi crescendo à medida que a ausência de som se tornava ensurdecedora. Era como se todo o prédio estivesse segurando a respiração. E então, como uma onda, veio o primeiro calafrio. Uma sensação de que algo ou alguém estava observando. Não havia ninguém ali, mas o ar carregava uma presença. No fundo, algo me dizia que essa noite seria diferente. Caminhei pelos corredores com a lanterna na mão, cada passo ecoando de forma desconcertante no silêncio. Eu me esforçava para manter a calma, mas a sensação de ser observado me seguia como uma sombra. Quando passei pela sala principal, algo me chamou a atenção. O quadro do homem sem rosto parecia diferente. A lanterna iluminou sua moldura desgastada e, por um instante, jurei que o homem estava inclinado para frente, como se observasse quem entrava na sala. Afastei o pensamento. Era apenas um jogo de luz e sombra. Os relógios continuavam parados, marcando aquele mesmo instante congelado. 23h57. Me aproximei de um deles e toquei sua superfície fria. Os ponteiros não se moviam, mas o relógio ainda emitia um leve tic-tac, irregular, como se lutasse para voltar à vida. Ao retornar ao corredor, notei algo estranho. O reflexo nos vitrais parecia distorcido. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém atrás de mim. O calor abafado agora parecia quase sufocante, e uma gota de suor escorreu pela minha testa. Decidi que precisava checar o quadro mais de perto, para afastar aquela ideia ridícula de que ele havia se movido. Ao me aproximar, algo incomum aconteceu. A lanterna piscou por um segundo e apagou, deixando-me em completa escuridão. Fiquei imóvel, ouvindo o som da minha própria respiração. Depois de alguns segundos que pareceram horas, a luz voltou. O quadro estava lá, mas o homem parecia ainda mais próximo do vidro, pressionado contra ele de uma forma que não lembrava em nada sua postura original. Me aproximei hesitante e olhei para o vidro do quadro. Foi aí que o vi. Meu próprio reflexo, olhando de volta para mim. Era a minha imagem, mas algo estava errado. Ele estava sorrindo, um sorriso largo e sinistro, enquanto meu rosto permanecia sério. Dei um passo para trás, o coração batendo como um tambor, e tropecei em algo no chão. Uma corda grossa que, com certeza, não estava ali antes. Quando recuperei o equilíbrio, olhei novamente para o vidro. Meu reflexo não estava mais lá. De repente, ouvi passos atrás de mim, lentos, arrastados. Me virei rapidamente, mas o corredor estava vazio.
O quadro, entretanto, parecia vibrar levemente, como se algo dentro dele estivesse tentando escapar. Os passos atrás de mim não cessaram. Eles ecoavam pelos corredores vazios, cada som pulsando em meus ouvidos como um lembrete de que eu não estava mais sozinho. Segurei firme a lanterna, que agora parecia mais um peso inútil do que uma ferramenta. Os corredores estavam vazios, mas os passos continuavam mais próximos, como se alguém estivesse brincando comigo. O quadro, por sua vez, dominava minha visão. O homem sem rosto agora parecia estar dentro do vidro, pressionado contra ele, como se o espaço fosse insuficiente para contê-lo. A textura de sua figura parecia ter mudado também. De pinceladas suaves, passou a algo mais real, mais vivo. Cheguei mais perto, contra minha própria vontade, como se algo naquele retrato me puxasse. Minha respiração estava pesada, o suor escorrendo pelo meu rosto. Encostei a mão no vidro frio da moldura, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Foi quando senti o movimento. Algo atrás do vidro, algo que parecia pulsar, quase como um coração batendo, mas mais lento e irregular. O quadro vibrou sob minha mão, e um som baixo, como um sussurro abafado, escapou do vazio onde o rosto deveria estar. Tirei a mão rapidamente e tropecei para trás, mas não consegui desviar os olhos. O vidro agora mostrava mais do que o homem. Mostrava minha própria imagem novamente, mas diferente. Meu reflexo estava lá, mas parecia estar do outro lado do vidro. Ele sorriu novamente, largo e grotesco como antes. Só que agora ele se moveu. O reflexo deu um passo à frente, enquanto eu permanecia imóvel. Então, ergueu a mão como se quisesse me tocar. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Era como se o próprio ar ao meu redor tivesse congelado. De repente, o vidro trincou com um estalo alto, o som cortando o silêncio opressor. As rachaduras formaram padrões quase orgânicos, como teias de aranha que pulsavam e se espalhavam lentamente. Do outro lado, meu reflexo colocou as mãos contra o vidro, empurrando. Suas unhas, ou o que deveriam ser unhas, arranharam a superfície, deixando marcas profundas que pareciam queimar na própria moldura. Com um grito, virei-me e corri, deixando a lanterna cair. Os corredores pareciam infinitos, mudando de forma enquanto eu avançava às cegas. O som dos passos atrás de mim voltou, agora mais rápido, como se algo estivesse correndo na minha direção. Ao virar uma esquina, tropecei novamente, caindo com força no chão. Quando olhei para cima, estava de volta ao escritório. Mas algo estava diferente. O quadro estava lá, pendurado na parede oposta. O homem sem rosto já não estava mais na pintura. Antes que eu pudesse reagir, senti um frio cortante atrás de mim, acompanhado de uma respiração baixa e profunda. Lentamente, virei a cabeça, rezando para que fosse apenas minha imaginação. No reflexo do vidro da janela do escritório, eu vi uma figura alta, sem rosto, pairando atrás de mim. E então, antes que eu pudesse gritar, tudo ficou escuro. Acordei com um som distante de passos. Ainda estava no chão do escritório, mas algo parecia diferente. A luz do amanhecer atravessava as janelas sujas e tudo estava quieto, quieto demais. Levantei-me devagar, com as pernas tremendo, e olhei ao redor. O relógio marcava 6h, mas dessa vez o som de seus ponteiros parecia normal. Caminhei pela galeria com cuidado, evitando olhar para as paredes por mais tempo do que o necessário. Quando cheguei à sala onde o quadro estava, vi que a moldura tinha desaparecido completamente. No lugar onde costumava ficar, havia apenas um retângulo mais claro, como uma cicatriz na parede envelhecida. Algo naquele vazio me incomodava profundamente. A ausência do quadro era pior do que sua presença. O que quer que estivesse nele parecia ter saído, se movido. Mas para onde? Quando deixei o prédio, o dia estava estranhamente calmo.
Nenhuma brisa, nenhum som de pássaros, apenas um silêncio pesado, como se o mundo tivesse esquecido de acordar. Durante o trajeto para casa, não consegui parar de olhar para os retrovisores do carro, esperando, temendo ver algo ali. Aos poucos fui tentando esquecer. Convenci-me de que talvez fosse uma mistura de exaustão e alucinação. Mas dias depois, enquanto estava em casa, uma sensação inquietante tomou conta de mim. Algo no canto da sala chamou minha atenção. Havia um reflexo fraco na janela, apenas uma sombra mal definida. Não parecia minha, mas se movia quando eu me movia e ficava parada quando eu parava. O que mais me aterrorizou foi perceber que, ao se inclinar para mais perto do vidro, a sombra parecia não estar do lado de fora, mas dentro do próprio reflexo. Não olhei de novo. Apenas fechei as cortinas e, desde então, evito qualquer superfície reflexiva em casa. Não por medo do que verei, mas por medo de perceber que algo está me vendo de volta. Sempre odiei café, ironicamente. O amargor, o cheiro forte, a ideia de que as pessoas dependem dele para se sentir vivas. Nada disso fazia sentido para mim. Talvez porque há muito tempo eu mesmo não saiba o que é realmente viver. Meu nome é Luiz e já passei dos 40. Não tenho família nem amigos próximos. Perdi minha esposa há 5 anos em um acidente de carro e desde então apenas existo. A vida se tornou uma sequência de dias monótonos, como os números de uma planilha que nunca fecha. Foi por isso que aceitei o trabalho naquela noite. O antigo escritório financeiro, onde agora apenas o vazio preenchia os andares, precisava de alguém para monitorar os arquivos e equipamentos. Um prédio desativado que o tempo esqueceu, à espera de uma reforma ou de um comprador. Não era diferente de mim, obsoleto, desnecessário. Era uma madrugada abafada, mesmo com o ar-condicionado funcionando. O silêncio era tão espesso que meus próprios pensamentos pareciam ecoar. A única companhia eram as pilhas de papel, móveis cobertos por lençóis brancos e uma máquina de café desconectada no canto da sala. Um modelo antigo, quase decorativo. Não dei muita atenção à máquina até sentir o cheiro. Um aroma suave, inconfundível. Café fresco, acabado de passar. Olhei em volta confuso. O painel da máquina estava apagado e os cabos soltos não poderiam ligá-la. Mesmo assim, o cheiro persistia, penetrante. Aquele aroma que eu odiava, mas que naquela noite trouxe consigo algo mais. Uma memória que eu não queria revisitar. Lembrei-me da minha mãe, do café que ela fazia toda manhã, antes de sair para o trabalho, e do som de sua voz me chamando para o café da manhã, um hábito que na época eu achava irritante. Aproximei-me da máquina, hipnotizado pelo cheiro, sem saber que aquela noite ainda tinha muito mais a oferecer. Enquanto me aproximava da máquina de café, o aroma se intensificava, enchendo o ar de algo familiar, mas desconcertante. O painel continuava apagado, os cabos soltos pendiam inertes no chão, e ainda assim havia uma xícara fumegante sobre a bandeja metálica. Fiquei parado por um momento, observando o vapor subir lentamente, serpenteando pelo ar como se estivesse vivo. Não fazia sentido. Verifiquei o chão ao redor, procurando sinais de que alguém pudesse ter entrado no prédio, mas tudo estava exatamente como antes, quieto, imaculado e deserto. Aproximei-me mais e foi então que percebi. A xícara era diferente de qualquer outra que eu já tinha visto. Era branca, com um pequeno desenho desbotado. Meus olhos se estreitaram e o coração deu um salto no peito. Era minha xícara de infância. Um presente de aniversário que recebi aos 8 anos, com uma foto minha estampada. Uma versão mais jovem, sorrindo, com uma felicidade que hoje parecia pertencer a outra pessoa. Lembro-me do dia em que a quebrei. Minha mãe ficou furiosa, mas depois tentou colar os pedaços. O craque na lateral ainda estava ali, exatamente como eu me lembrava. Pensei em tocar a xícara, mas hesitei. A sala estava quente, abafada,
mas senti um arrepio subindo pela espinha. Era como se algo no ambiente tivesse mudado, uma energia quase palpável. Olhei ao redor novamente. Tudo estava igual, mas a sensação de estar sendo observado me fez congelar. Meus instintos diziam para sair, mas algo naquela xícara me prendia, como um laço invisível. Deixei escapar um riso curto, nervoso. Talvez fosse uma brincadeira. Talvez alguém estivesse tentando me enlouquecer. Mas quem? Não havia ninguém que sequer soubesse que eu estava ali. Finalmente, cedi à curiosidade. Peguei a xícara com cuidado, sentindo o calor do café através da cerâmica. O aroma me atingiu em cheio, trazendo memórias que eu acreditava ter enterrado. Minha mãe cantando enquanto preparava o café, meu pai reclamando que estava atrasado para o trabalho, eu sentado na mesa brincando com aquela mesma xícara. Sem pensar muito, levei a xícara aos lábios e tomei um gole. O sabor era doce, diferente do café amargo que sempre detestei. Era familiar, reconfortante. E então, tudo mudou. O ambiente pareceu escurecer, como se as luzes tivessem perdido força. O calor deu lugar a um frio intenso, e o cheiro reconfortante do café foi substituído por algo metálico, ferruginoso, o cheiro de sangue. Senti uma presença atrás de mim, algo grande, algo que parecia preencher todo o espaço. O chão sob meus pés parecia pulsar, e uma sombra se alongou na parede à minha frente, embora eu soubesse que não era minha. A presença atrás de mim não era algo que eu podia ignorar. Não porque fazia barulho ou tentava me tocar, mas porque parecia deslocar o próprio ar ao meu redor, alterando minha percepção de espaço. Era como se o ambiente inteiro tivesse começado a conspirar contra mim. A sala estava se deformando. As paredes pareciam curvar-se levemente, como se fossem feitas de algo flexível, pulsando com um ritmo sutil. Fechei os olhos por um momento, tentando me convencer de que era apenas exaustão, mas ao abri-los, algo pequeno e perturbador aconteceu. A xícara, antes no chão onde a deixei cair, estava de volta à bandeja da máquina de café. Ela estava inteira, intacta e ainda fumegava. Meu coração começou a bater mais rápido. Afastei-me da máquina, mas a sensação de estar preso em algo que eu não compreendia me seguiu como uma sombra. Eu tentei raciocinar. Quem poderia estar mexendo na máquina? Mas a verdade é que ninguém poderia. A cada passo para trás, parecia que eu não me afastava. A máquina continuava lá, no mesmo lugar, sempre à mesma distância. Era como se o espaço ao meu redor estivesse se dobrando, mantendo-me preso naquela cena absurda. Olhei para a xícara mais uma vez, contra minha vontade. Algo na superfície do líquido negro chamou minha atenção. Não era apenas o reflexo da luz. Era um movimento, pequenas ondulações, como se algo estivesse mexendo no café por dentro. O cheiro mudou, ficando mais forte, mais ácido. O calor do líquido parecia irradiar de forma quase palpável, como se quisesse me alcançar. Senti uma pressão na nuca, o tipo de sensação que se tem quando alguém fica parado atrás de você, olhando, esperando você virar. Contra minha vontade, virei o rosto para a janela à minha direita, buscando um reflexo. O vidro mostrava o interior do escritório, mas algo estava errado. Minha própria figura estava borrada como uma mancha de tinta e atrás dela uma forma alta e imóvel se projetava. Eu não podia distinguir detalhes, apenas uma silhueta alongada, quase humanoide, mas com proporções impossíveis. Seu contorno parecia se dissolver nas bordas como fumaça ou algo irreal tentando se materializar. Pisquei. O reflexo desapareceu. Mas a sensação não... Engoli em seco, tentando recuperar o fôlego, quando percebi algo ainda mais perturbador. A xícara, que antes estava na máquina, agora estava em minha mão. Eu não a havia pegado. Não tinha nenhum momento de transição, nenhum gesto para explicar como ela foi parar ali. O calor atravessava a cerâmica, queimando minha pele, mas não consegui soltá-la. Era como se minha mão não me pertencesse mais. O líquido na xícara começou a borbulhar, e um som fraco, quase imperceptível,
emergiu. Uma espécie de sussurro, sem palavras, mas cheio de intenção. A sensação atrás de mim aumentou, como se algo estivesse se inclinando para mais perto, aproximando-se de meu pescoço, até que senti um sopro gélido. A única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos. Soltei a xícara na bandeja com um movimento automático e me afastei da máquina. Meu corpo ainda estava tenso, mas o ambiente parecia finalmente calmo. O ar recuperara sua densidade habitual. As luzes pararam de tremer e o escritório tinha voltado ao seu estado silencioso e monótono. Apoiando-me em uma cadeira, respirei fundo, tentando recuperar o controle. Era só isso. Exaustão. Estar sozinho em um prédio velho por tanto tempo mexe com qualquer um. Enquanto eu repetia isso para mim mesmo, comecei a organizar meus pensamentos. A máquina de café estava quieta. Nenhum cheiro, nenhum movimento. A xícara parecia um objeto qualquer, sem vida, sem significado. Talvez fosse apenas uma alucinação, uma projeção do que minha mente precisava para preencher o vazio do lugar. Não seria a primeira vez que alguém em um turno noturno perde o contato com a realidade por alguns segundos. Porém, enquanto me preparava para voltar à rotina, algo pequeno, mas inexplicável, chamou minha atenção. A folha de papel onde eu anotava as horas dos meus registros agora tinha um pequeno círculo marrom desbotado, bem no centro, a marca de uma xícara. Olhei para a mesa de onde eu tinha acabado de me levantar. Nada, nenhuma gota, nenhuma sujeira. Fiquei parado ali por alguns segundos, esperando que a resposta viesse. Quando não veio, decidi simplesmente deixar para lá. Era apenas mais uma noite em um lugar deserto. Fechei o caderno, dei mais uma volta pelo andar, conferi as portas e janelas e voltei para minha mesa. O resto do turno passou sem incidentes. Na manhã seguinte, quando saí do prédio e senti o sol na pele, quase consegui rir de mim mesmo. A solidão, a escuridão e a imaginação sempre encontram formas de se manifestar. Era só isso. Pelo menos foi o que me convencia a acreditar. Sempre odiei a palavra fracassado, mas é difícil encontrar outra para descrever minha trajetória. Durante anos, trabalhei como palhaço em festas infantis e parques de diversões, tentando espalhar alegria, ou pelo menos fingindo. Mas depois de um acidente em uma apresentação, uma queda ridícula que me deixou com uma cicatriz no queixo e no orgulho, desisti. Deixei o figurino, as risadas forçadas e os aplausos no passado. Agora sou vigia noturno, um emprego solitário, mas fácil, sem a pressão de sorrisos falsos ou crianças gritando. O parque onde trabalho está fechado há quase uma década, engolido pelas dívidas e pelo tempo. Os brinquedos estão enferrujados, as luzes apagadas, e a roda gigante, antes majestosa, agora range como se reclamasse da própria existência. A noite estava fria e uma neblina espessa cobria o parque. A luz fraca da minha lanterna mal conseguia cortar o véu cinzento que transformava tudo em silhuetas disformes. Era o tipo de silêncio que só um lugar abandonado consegue ter. Pesado, quase opressor, como se o ambiente estivesse esperando por algo. Minha rotina era simples: caminhar pelo parque, checar os portões e voltar para a pequena sala onde ficava minha mesa. Naquela noite, como sempre, tudo parecia em ordem. Mas, quando entrei na sala, algo me fez parar. Sobre a mesa, onde antes estava apenas meu caderno de anotações e uma caneca velha, havia algo novo. Um nariz de palhaço vermelho brilhante. Eu não o tinha colocado ali. Fiquei parado, encarando o nariz de palhaço como se ele pudesse se mover sozinho. Vermelho brilhante, de borracha, com uma textura familiar que fazia minha mente regressar a tempos que eu preferia esquecer. Peguei o objeto com cuidado, como se esperasse que ele estivesse quente ou vivo. Ele parecia inofensivo, mas havia algo profundamente errado em sua presença.
Não havia ninguém além de mim no parque, e eu sabia que não o tinha trazido. Olhei em volta, tentando encontrar uma explicação. A sala era pequena e desordenada, com uma mesa velha, uma cadeira desconfortável e um espelho pendurado na parede ao fundo. Um resquício de quando o lugar ainda era funcional. Não havia sinais de que alguém tivesse entrado. Com um suspiro, deixei o nariz sobre a mesa e me convenci de que talvez tivesse caído de algum lugar, algum canto esquecido de um passado que insistia em me perseguir. Mas ao virar-me para sair novamente, ouvi risos. Não era um som próximo, mas distante, ecoando pelo parque. Risos infantis, alegres e leves que deveriam aquecer o coração de qualquer um, mas naquele lugar, naquela noite, o som parecia carregado de algo que não era humano. Saí da sala com passos apressados, a lanterna oscilando em minha mão. A neblina era tão espessa que cada feixe de luz parecia se perder no vazio. O som dos risos continuava, como um eco vindo de todas as direções. Cheguei à área central do parque, onde os brinquedos pareciam sombras de sua antiga glória. A roda gigante rangeu levemente, embora não houvesse vento, e o carrossel, que não funcionava há anos, estava parado, mas parecia me observar. Os risos ficaram mais altos, como se as crianças invisíveis estivessem se aproximando. A lanterna iluminou o banco de uma montanha-russa, onde algo brilhava. Fui até lá e meu coração gelou quando vi o que era. Outro nariz de palhaço, idêntico ao primeiro. O som de passos pequenos me fez girar no mesmo instante, mas tudo o que vi foi o vazio cinzento da neblina. Meu peito subia e descia rápido e a lanterna tremia em minha mão. Tentei me convencer de que era apenas minha mente, uma alucinação causada pela solidão. Voltei para a sala o mais rápido que pude. Quando entrei, travei a porta atrás de mim e encarei o espelho na parede, esperando encontrar meu rosto cansado. Mas não foi isso que vi. No reflexo, eu estava ali, parado, mas não no meu uniforme de vigia. Em vez disso, estava vestido como antes. Sapatos enormes, roupas largas e coloridas, o rosto pintado com um sorriso branco e o nariz vermelho brilhante. Só que o reflexo não estava imóvel. Ele piscou para mim. Minha respiração estava pesada, o coração martelando no peito, mas eu não conseguia desviar os olhos do espelho. Era como se ele tivesse se tornado mais do que um simples objeto. Um portal para algo que minha mente não conseguia processar completamente. Minha mão tremia quando a levei até o rosto, tocando o uniforme áspero de vigia. Eu podia sentir o tecido, reconhecer o peso das chaves no meu bolso, a lanterna pendurada no cinto. Tudo era real. E ainda assim, o reflexo mostrava outra coisa. O palhaço me encarava. O sorriso pintado no rosto parecia mais largo, mais tenso, como se a máscara fosse uma extensão de algo pulsante por baixo. Ele estava parado como eu, mas o olhar era diferente. Não vazio nem cruel, apenas vivo, como se estivesse esperando algo. É só cansaço, murmurei para mim mesmo, mas minha voz soou distante, abafada, como se viesse de outro lugar. Pisquei algumas vezes tentando me reconectar com o momento, mas quando olhei de novo, o reflexo deu um passo à frente. Minha mente lutava para racionalizar. Eu não me mexi. Não poderia ter me mexido. Tentei virar o rosto, mas não consegui. O reflexo era hipnótico, um abismo que me puxava. Ele inclinou a cabeça, o sorriso agora quase rasgando o rosto, e lentamente levantou a mão. Toquei meu rosto novamente, esperando sentir a pele familiar, mas o que senti foi diferente. Algo borrachudo, liso. Meu coração parou por um momento quando olhei para minha mão. Ela estava borrada, manchada de tinta branca. Dei um passo para trás, finalmente rompendo o contato com o espelho, e bati na mesa. O som ecoou alto na pequena sala. Me virei, procurando algo familiar para me ancorar. O nariz de palhaço ainda estava no chão, mas agora parecia mais
gasto, como se estivesse ali há anos, rachado, com as bordas desbotadas. Saí da sala em passos apressados, respirando fundo para tentar me acalmar. O parque estava mergulhado na neblina, mas o silêncio absoluto tinha desaparecido. Agora eu ouvia algo, não risos, mas um som distante de passos leves, como crianças correndo. A lanterna começou a falhar, oscilando enquanto eu apontava para as sombras ao redor. Os brinquedos pareciam estar mais perto do que antes, como se tivessem se mexido enquanto eu estava fora. O carrossel rangeu levemente, mesmo imóvel. Minha cabeça latejava. Fechei os olhos, tentando me concentrar. Tudo era cansaço, o silêncio, o isolamento, o peso da noite. Estavam brincando com minha mente. Quando abri os olhos novamente, vi algo que me fez congelar. Ao longe, na neblina, uma figura imóvel, alta, desengonçada, com roupas largas e coloridas. Não tinha rosto, apenas um contorno de algo que deveria ser um sorriso. Pisquei. Ela não estava mais lá. A lanterna caiu da minha mão e o som da colisão trouxe minha atenção de volta. Olhei para baixo, peguei a lanterna e voltei para a sala. Fechei a porta trancando-a. Quando finalmente olhei para o espelho, ele estava vazio. Eu estava ali, do jeito que deveria estar, com o uniforme. Era isso, uma alucinação, fruto do cansaço e das memórias de um passado que eu nunca deixei para trás. Fiquei parado por alguns minutos, respirando profundamente, até sentir meu coração desacelerar. Mas quando olhei para a mesa novamente, o nariz de palhaço tinha sumido. Fiquei na sala, imóvel, encarando o espaço vazio onde o nariz de palhaço deveria estar. A sensação de desconforto persistia, mas algo dentro de mim dizia que já tinha acabado. O parque, o reflexo, até mesmo os sons lá fora. Tudo parecia distante agora, como um eco que perdia força. Peguei minhas coisas devagar, tentando me convencer de que a noite tinha sido apenas mais uma dessas em que a mente, sob o peso da solidão e do cansaço, cria coisas que não existem. Passei anos fugindo do passado, da vida como palhaço, e talvez, só talvez, aquela noite tenha sido minha mente tentando ajustar contas com velhas memórias. Saí da sala e atravessei o parque em silêncio. A neblina ainda estava densa, mas não parecia tão opressiva como antes. Quando passei pelo carrossel, olhei para os cavalos desgastados e as pinturas desbotadas. Por um momento, tive a impressão de que alguém estava sentado em um deles, mas quando pisquei, era apenas uma sombra projetada pela lanterna. Ao chegar ao portão principal, senti o peso daquela noite se dissipar. O ar parecia mais limpo, mais fácil de respirar. Tranquei os portões, conferi o cadeado 2 vezes e dei uma última olhada para o parque. Por um segundo, achei ter visto uma figura alta ao lado da roda gigante. Não havia rosto, apenas o contorno de alguém parado. Mas não esperei para confirmar. Virei-me e caminhei para longe, deixando o parque e tudo o que ele representava para trás. Na manhã seguinte, entreguei meu aviso de saída. Não contei o motivo a ninguém. Era um trabalho temporário, algo que eu já planejava abandonar, mas naquele dia tive certeza de que não voltaria. Foi apenas mais uma noite em um parque abandonado. Pelo menos era isso que eu me convencia a acreditar enquanto me afastava cada vez mais daquele lugar e de tudo o que ele guardava. Sempre achei que minha vida seria definida por meus desenhos. Desde criança, acreditava que o lápis era meu passaporte para algo maior. Mas a realidade é cruel. A vida de um artista não é fácil. E depois de anos tentando e falhando em ganhar algum reconhecimento, parei de desenhar. Hoje sou apenas mais um homem frustrado, passando noites como vigia em um estúdio de cinema abandonado. Não é o que sonhei, mas paga as contas, ou pelo menos parte delas. O lugar é imenso,
Um labirinto de corredores vazios, cenários desmontados e equipamentos antigos cobertos de poeira. Era uma noite clara, de lua cheia, com a luz se infiltrando pelas janelas sujas e lançando sombras nos cantos do estúdio. O silêncio era absoluto, exceto pelo som dos meus passos ecoando nas paredes. Eu estava no meu terceiro turno naquele lugar e já começava a me acostumar com o ambiente. Normalmente, eu fazia minha ronda, verificava as portas e depois me sentava em uma sala perto da entrada, onde uma velha escrivaninha e uma cadeira desconfortável me esperavam. Era sempre o mesmo, até que naquela noite algo diferente aconteceu. Enquanto caminhava por um corredor pouco iluminado, notei algo nas paredes que não estava lá antes. Eram desenhos. Os desenhos cobriam as paredes do corredor, do chão ao teto, como se alguém tivesse passado horas rabiscando ali. Os traços eram finos, quase delicados, mas os detalhes eram perturbadores. Me aproximei, segurando a lanterna com força, e percebi que as imagens eram mais do que simples esboços. Reconheci cenas da minha vida. Uma delas mostrava uma sala que eu conhecia bem. Meu antigo estúdio, com as pilhas de papéis amassados e telas inacabadas espalhadas pelo chão. Ao lado, havia outra cena. Eu, sentado em uma cama, com as mãos cobrindo o rosto. O ar ficou mais pesado, como se o ambiente estivesse se fechando ao meu redor. Continuei andando pelo corredor, e os desenhos se tornavam mais específicos, mais pessoais. Um deles mostrava o dia em que abandonei meu último quadro, deixando o pincel cair no chão enquanto olhava para a janela. Outro mostrava minha mãe, sorrindo ao lado de um desenho infantil que eu tinha feito para ela anos atrás. Minha respiração acelerou. Quem tinha feito aquilo? E como sabia tanto sobre mim? Quando virei no final do corredor, vi algo ainda mais estranho. Uma porta que levava a um dos antigos estúdios de gravação estava entreaberta, com luz escapando pelas frestas. Eu sabia que todas as luzes estavam desligadas quando comecei a ronda. Abri a porta lentamente e o que vi fez meu coração gelar. O enorme estúdio estava vazio, exceto por uma única mesa no centro, iluminada por uma lâmpada pendurada no teto. Sobre a mesa havia um caderno de esboços. Caminhei até ele, hesitante, como se o próprio ar estivesse me empurrando para trás. Quando finalmente o peguei, senti o peso familiar do papel grosso e ouvi o leve farfalhar das páginas ao abri-lo. Meu corpo ficou imóvel ao ver os desenhos dentro. Eram meus. Eu reconhecia cada linha, cada traço, mas não lembrava de ter feito nenhum deles. As primeiras páginas mostravam cenas que eu reconhecia. O parque onde costumava desenhar, minha velha mesa de trabalho, as ruas da cidade que eu percorri em busca de inspiração. Mas à medida que folheava, os desenhos se tornavam mais estranhos. Havia uma página que mostrava exatamente o corredor onde eu estava agora, com os mesmos desenhos nas paredes. Outra página mostrava a sala onde eu estava, com a mesa e a lâmpada. O detalhe era tão preciso que eu poderia jurar que o desenho estava sendo feito naquele momento. E então cheguei à última página. Ela mostrava uma cena diferente. Era o estúdio, mas visto de fora, com a porta aberta. Uma figura pequena, eu, correndo para longe enquanto sombras se estendiam para fora da porta, como garras tentando me alcançar. Meus olhos ficaram presos naquele desenho. E foi então que percebi algo. O som. Um leve arranhar vindo de trás de mim. O som era suave, quase imperceptível, mas impossível de ignorar, como um lápis arranhando o papel. Virei-me devagar, esperando encontrar uma explicação lógica. A sala estava vazia, exceto pela mesa e a lâmpada que lançava sombras longas e distorcidas pelas paredes. Por um momento, pensei que minha mente estivesse pregando peças. O cansaço, a solidão daquele lugar, tudo acumulado. Mas então o som veio novamente, mais claro dessa vez, e parecia se mover ao meu redor, como se algo estivesse circulando invisível.
Segurei o caderno com mais força, sentindo o suor escorrer pelas palmas das mãos. Olhei para as páginas novamente, como se buscasse respostas, mas os desenhos não haviam mudado. A última página continuava lá, mostrando minha figura pequena, correndo para longe do estúdio, com as sombras se alongando atrás de mim. De repente, o som parou. A sala ficou em silêncio absoluto, tão opressivo que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. Foi então que notei algo estranho. No canto inferior da última página, uma linha começou a aparecer. Não com tinta, mas com um traço novo, fresco, sendo desenhado enquanto eu observava. A linha era tremida, como se o desenhista estivesse com pressa ou hesitante. Formava uma nova figura no canto do papel, mas o que realmente me aterrorizou foi perceber que ela estava me olhando. Não o desenho de mim na página, mas eu, ali na sala. A figura no papel era indistinta, feita de traços irregulares e desordenados, mas os olhos, 2 círculos negros, pareciam vivos, presos a mim, me encarando de dentro da página. O som do lápis voltou, agora mais rápido, mais intenso, como se a figura estivesse se completando. Eu joguei o caderno na mesa, tentando me afastar daquilo, mas minha visão foi atraída para as paredes. Elas estavam mudando. Os desenhos, antes estáticos, pareciam ganhar movimento, como se fossem rabiscos animados por algo além do natural. Eu vi rostos, mãos, olhos, todos se esticando, se contorcendo, sempre voltados para mim. Minha cabeça latejava. Senti uma pressão nas têmporas, como se algo estivesse me empurrando de dentro para fora. Corri para a porta, mas quando a abri, o corredor parecia diferente. As paredes, antes apenas rabiscadas, estavam completamente cobertas por figuras em movimento. Era como se os desenhos estivessem vivos, se arrastando pelas superfícies, sussurrando algo que eu não conseguia entender. No fundo do corredor, algo esperava. Era indistinto, uma forma escura que parecia absorver a pouca luz que restava. Não andava, não corria. Apenas estava lá, e isso era pior. Minhas pernas finalmente reagiram e eu corri. Passei pelos desenhos que pareciam me seguir com os olhos, pelo som que agora era como centenas de lápis arranhando as paredes. A saída do estúdio parecia mais distante a cada passo, como se o prédio estivesse se alongando, tentando me prender. Quando finalmente alcancei a porta principal, não olhei para trás. Apenas empurrei com força, saindo para o pátio sob a luz da lua cheia. A noite parecia fria e silenciosa novamente, mas o estúdio atrás de mim parecia pulsar como algo vivo. O ar frio da noite me atingiu como uma bofetada, limpando um pouco da confusão que dominava minha mente. Parei no meio do pátio, minhas mãos apoiadas nos joelhos enquanto tentava recuperar o fôlego. O silêncio lá fora era tão absoluto quanto o barulho dentro do estúdio. Quando olhei para trás, o prédio parecia normal. Nenhuma luz estranha, nenhuma sombra se mexendo. Apenas o contorno de um estúdio abandonado, coberto de sujeira e esquecido pelo tempo. Por um instante, questionei minha própria sanidade. Eu poderia ter imaginado tudo aquilo, mas então senti o peso. Minhas mãos estavam vazias, mas meu bolso não. Hesitei antes de alcançá-lo, já sabendo o que encontraria. O caderno. O mesmo que eu tinha deixado para trás na sala. Retirei-o devagar, sentindo o couro desgastado contra os dedos. Quando abri a primeira página, meus olhos percorreram os desenhos. As cenas familiares ainda estavam ali, mas algumas haviam mudado. Agora, as páginas estavam preenchidas com novas imagens. Não lugares, mas traços confusos e formas irreconhecíveis, como se alguém tivesse rabiscado o papel em desespero. Continuei folheando até chegar à última página. O desenho que antes mostrava minha fuga do estúdio agora estava vazio, exceto por uma única frase, escrita com traços grossos e pesados. É sua vez. Fechei o caderno rapidamente e o joguei no chão, como se ele pudesse me queimar. O objeto ficou lá, imóvel, inofensivo,
mas o peso daquela mensagem ainda estava cravado na minha mente. Respirei fundo, ergui os olhos para o estúdio e decidi que não importava o que aquilo significava. Não voltei para buscar respostas. Apenas saí. Na manhã seguinte, entreguei as chaves e disse que não continuaria no trabalho. Não inventei desculpas, nem tentei explicar. O que quer que tenha acontecido naquela noite, o que quer que tenha me seguido, ou que talvez tenha nascido dentro de mim, era algo que eu não estava disposto a enfrentar de novo. Eu nunca gostei de admitir, mas tenho medo de errar. Sempre tive. Cada decisão parece uma bifurcação infinita, e a sensação de escolher o caminho errado me persegue desde sempre. Quando aceitei o trabalho de segurança em um museu abandonado, não foi porque parecia emocionante, foi porque parecia seguro. O museu, há muito esquecido pela cidade, era um prédio imenso e frio. Suas salas vazias ecoando com um silêncio desconfortável. Os tetos altos e as vitrines cobertas de poeira faziam o lugar parecer mais um mausoléu do que uma antiga galeria de arte. Era a minha terceira noite no turno e o vento lá fora fazia o prédio ranger. Eu circulava com minha lanterna, verificando portas, janelas e o que restava das exposições, que agora eram apenas sombras do passado. Ao passar pelo grande salão central, onde antes ficavam esculturas monumentais, senti algo estranho. Era uma corrente de ar gelada vindo de um corredor que eu sabia estar bloqueado. Segui o vento hesitante até uma escada espiral no canto mais escuro do salão. Eu tinha visto aquela escada antes, mas nunca prestara atenção. Ela era antiga, de ferro forjado, e subia em espirais apertadas até se perder na escuridão do teto. O detalhe que sempre me incomodou era que a escada não parecia levar a lugar algum. Naquela noite, porém, algo era diferente. No primeiro degrau havia uma chave. A chave estava ali, como se alguém a tivesse colocado de propósito, esperando que eu a encontrasse. Era pequena, de metal antigo, com um brilho fosco que contrastava com a poeira acumulada ao redor. Quando a peguei, notei algo gravado no cabo. Meu nome. Fiquei parado por um momento, sentindo o peso daquele objeto na palma da mão. Não era possível. Ninguém sabia que eu estava ali. Ninguém conhecia o meu nome. Olhei ao redor tentando encontrar uma explicação lógica. A escada permanecia imponente e imóvel, serpenteando em direção ao teto, enquanto o som do vento se intensificava lá fora. Apontando a lanterna para cima, vi que os degraus desapareciam na escuridão. Apesar do desconforto, algo dentro de mim parecia puxar minha atenção para a escada, como se ela estivesse esperando que eu subisse. O primeiro degrau rangeu sob meu peso, o som ecoando pelo salão vazio. O metal frio parecia vibrar levemente, ou talvez fosse minha própria hesitação. Degrau após degrau, comecei a subir, sentindo o ar ficar mais denso a cada passo. As paredes ao redor, que antes pareciam sólidas, começaram a desaparecer. Não havia janelas nem pilares, apenas uma escuridão crescente, como se o mundo lá embaixo estivesse se dissolvendo. Olhei para trás, esperando ver o chão do salão, mas não havia nada, só o vazio. Minhas mãos suavam enquanto seguravam o corrimão, mas eu não conseguia parar de subir. Cada degrau parecia mais apertado, como se a escada estivesse se fechando ao meu redor. Meu peito estava pesado, minha respiração irregular, e o silêncio era absoluto, exceto pelo som dos meus próprios passos. Finalmente, vi algo à frente. Uma porta pequena, de madeira escura, com a mesma textura antiga da chave que eu carregava. Sem pensar, coloquei a chave na fechadura. Ela girou facilmente, como se tivesse sido feita exatamente para aquele momento. Empurrei a porta e entrei em um espaço pequeno, iluminado por uma luz fraca e amarelada. A sala estava vazia, exceto por uma cadeira de madeira no centro e uma figura sentada nela. Eu congelei. Era eu.
Ou pelo menos uma versão mais jovem de mim. O rosto era familiar, mas carregava uma expressão que eu mal reconhecia. Calma, quase indiferente. Ele estava vestido com as mesmas roupas que eu costumava usar anos atrás, quando ainda acreditava que tinha controle sobre minha vida. Sem levantar os olhos, ele falou: "Finalmente subiu, hein?" As palavras ecoaram na sala como se viessem de algum lugar profundo, muito além do que a voz de alguém poderia alcançar. Minhas pernas estavam congeladas, minha mente tentando encontrar sentido no que via e ouvia. A figura na cadeira, aquela versão mais jovem de mim, ergueu os olhos e me encarou. Havia algo de desconcertante naquele olhar. Uma calma quase cruel, como se ele soubesse exatamente o que eu estava pensando. Não esperava me encontrar aqui, não é? Ele sorriu de leve, mas o gesto parecia falso, mais um reflexo do que uma emoção real. Acha que é um erro, como tudo na sua vida. Meu coração disparou. A voz não era apenas familiar, era idêntica à minha, mas com um tom de confiança que eu nunca possuí. "Quem é você?" perguntei, embora a resposta fosse óbvia. "Sou você, é claro." Ele gesticulou ao redor da sala, despreocupado. "Ou pelo menos a parte de você que prefere evitar. Todas aquelas escolhas que você deixou para trás, as bifurcações que te assustaram, é aqui que elas vieram parar." A sala parecia menor, as paredes mais próximas. Meus olhos percorreram o espaço e então percebi algo que não tinha notado antes. Nas paredes havia desenhos, não rabiscos ou símbolos, mas cenas detalhadas. Eram momentos que eu lembrava, decisões que eu tinha tomado e outras que não. Eu vi uma versão de mim sentado em um estúdio, cercado por papéis e canetas, sorrindo como se tivesse acabado de criar algo grandioso. Outra cena mostrava-me em uma cidade desconhecida, caminhando com confiança por ruas que nunca pisei. E havia outras mais estranhas. Eu em lugares e situações que nunca aconteceram, mas que de alguma forma pareciam possíveis. Por que estou vendo isso? Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. A figura riu, um som baixo e sem humor. Porque você é o tipo de pessoa que gosta de olhar para trás, mas nunca sabe como seguir em frente. Isso aqui é só um reflexo disso. Ele apontou para os desenhos. Decisões que você fez e decisões que você não teve coragem de fazer. O ar ficou pesado, como se a sala inteira estivesse respirando comigo. Senti uma pressão no peito, um peso invisível. "E agora?" perguntei, minha voz vacilando. "Agora você escolhe. Pode descer e continuar como está, ou..." Ele se inclinou para frente, os olhos brilhando com algo que parecia mais antigo do que o tempo. "Pode subir mais, mas uma coisa é certa. A decisão é sua. Desta vez, não há ninguém para culpar." Olhei para trás, para a escada que me trouxera até ali. Ela ainda estava lá, mas parecia se perder na escuridão abaixo. Quando voltei meu olhar para ele, o jovem já não estava mais na cadeira. O espaço onde ele estivera agora estava vazio, exceto por uma nova chave colocada sobre o assento. A chave sobre a cadeira era simples, mas diferente da primeira. Não tinha meu nome gravado. Em vez disso, estava em branco, lisa e fria ao toque. Fiquei olhando para ela, tentando decidir o que fazer. A sala estava em silêncio, exceto pelo som da minha respiração, mas a pressão no ar parecia aumentar, como se o próprio espaço estivesse esperando minha escolha. Dei um passo para trás, sentindo o corrimão da escada contra minhas costas. Olhei para a porta pela qual entrei, esperando encontrar alguma orientação, mas ela não estava mais lá. A única saída era subir ou descer. Minha mente corria em círculos. Parte de mim queria jogar a chave longe, sair dali, esquecer tudo o que aconteceu. Mas outra parte, uma parte pequena, mas teimosa, sabia que não importava o que eu escolhesse, aquele momento ficaria comigo. Respirei fundo, segurando a chave com força. Não subi, não desci.
Apenas sentei-me na cadeira, o frio do metal pressionando minhas costas, e fechei os olhos por um instante. O silêncio era quase reconfortante agora. Quando os abri novamente, estava de volta ao salão principal do museu. A escada espiral continuava lá, imóvel, como se nunca tivesse levado a lugar algum. No meu bolso, a chave permanecia. Não a primeira, com meu nome gravado, mas a segunda. Lisa, sem marcas. Não contei a ninguém sobre o que aconteceu naquela noite. Não sei se era real, se era minha mente cansada, ou algo que o próprio museu guardava. Continuei meu trabalho no museu por algumas semanas, mas nunca mais fui ao corredor onde ficava a escada. E desde então, evito escadas espirais, como se elas guardassem algo que não deveria ser visto. Talvez a verdadeira resposta estivesse além do próximo degrau. Mas decidi que essa era uma escolha que eu não precisava fazer. Sempre achei que trabalhar como vigia noturno seria simples. Apenas algumas rondas, um pouco de tédio e o silêncio de um prédio vazio. Mas depois de algumas semanas nesse escritório corporativo abandonado, percebi que o silêncio tem peso. Um peso que parece apertar seu peito quando a noite fica muito longa. O prédio é grande demais para ser só um escritório. 3 andares de corredores intermináveis, salas de reunião esquecidas e aquela arquitetura moderna que parece desproporcionalmente vazia quando o lugar está deserto. As janelas são o que mais me incomodam. Altas, imensas, alinhadas como espelhos ao longo de cada corredor. À noite, elas não mostram o mundo lá fora, apenas o interior, como um reflexo infinito. Era uma noite de tempestade, e a chuva batia contra o vidro como dedos impacientes. A eletricidade falhava de vez em quando, apagando as luzes e deixando o prédio na penumbra. Meu único consolo era a lanterna que carregava e o rádio que ficava no meu cinto, embora ninguém nunca respondesse quando eu tentava contato. Caminhei pelo 2º andar, conferindo as portas e tentando ignorar o eco dos meus passos. Ao passar por um corredor perto da ala leste, algo me fez parar. Todas as janelas refletiam o interior como sempre, exceto uma. Ela estava escura, como um vazio que não deveria estar ali. Fiquei parado encarando a janela. Era estranho. Todas as outras refletiam o corredor vazio atrás de mim, os detalhes do carpete e até a luz fraca da lanterna em minha mão. Mas essa janela era diferente. Não mostrava nada, apenas uma escuridão opaca, como se o vidro tivesse sido pintado de preto. Passei a mão pela superfície. Fria, lisa, exatamente como as outras. Era só um pedaço de vidro, mas a ausência do reflexo fez meu estômago revirar. Tentei afastar a sensação, forçando um riso nervoso. Talvez a luz estivesse em um ângulo estranho. Talvez fosse apenas a tempestade lá fora. Continuei andando pelo corredor, tentando ignorar aquela janela, mas algo nela parecia me seguir. Não fisicamente. Ela ficou onde estava, mas minha mente não parava de voltar àquele ponto escuro. Quando cheguei ao fim do corredor, notei algo que não estava lá antes, uma cadeira. Ela estava perfeitamente alinhada ao centro do corredor, virada para a janela opaca. Uma cadeira simples, de madeira, mas o suficiente para fazer meu coração disparar. Passei por ali meia hora antes e com certeza o corredor estava vazio. Olhei ao redor, esperando ver algum sinal de que alguém estivesse por perto, mas o lugar estava deserto. Nenhum som além da chuva batendo contra as janelas e o leve zumbido das luzes fluorescentes. Voltei meus olhos para a janela. A cadeira agora estava lá também, no reflexo, ou pelo menos deveria estar. Todas as outras janelas do corredor mostravam a cadeira vazia no centro, mas naquela janela escura ela estava ocupada. Minha silhueta estava sentada nela. Pisquei, confuso. Olhei para a cadeira novamente, depois para a janela.
Eu estava de pé, com a lanterna apontada para a cadeira, mas no vidro minha silhueta permanecia sentada, imóvel. Dei um passo para trás, tentando processar o que via. Talvez fosse o cansaço. Já eram quase 3 da manhã e o trabalho noturno estava começando a pesar. Decidi que não podia continuar parado ali. Não é nada, murmurei para mim mesmo, a voz tremendo mais do que eu gostaria. Dei meia volta e comecei a caminhar de volta pelo corredor. Mas o som dos meus passos parecia errado. Havia um eco que não correspondia. Era mais lento, mais pesado, como se outra pessoa estivesse me seguindo, mas um pouco atrás. Parei de andar. O som continuou por mais 2 passos antes de cessar. Meu coração disparou. Olhei para trás, mas o corredor estava vazio. Apenas a cadeira ainda estava lá, sozinha, exatamente onde eu a tinha encontrado. O rádio em meu cinto emitiu um chiado fraco, me fazendo pular. Alô? Perguntei, pegando o aparelho com mãos trêmulas. Tem alguém aí? A resposta foi o mesmo chiado, misturado com um som distante, como chuva, ou talvez uma respiração. Desliguei o rádio, tentando controlar a respiração. Não havia mais ninguém no prédio. Eu sabia disso. Era impossível. Mas a cadeira, a janela e agora esse som, tudo estava me levando para um ponto de ruptura. Fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Decidi ignorar. Continuei minha ronda, me obrigando a caminhar pelos corredores, verificando as portas e me distraindo com qualquer coisa que me mantivesse longe daquele pensamento. Quando finalmente voltei ao meu posto no térreo, algo não estava certo. A cadeira estava ali, exatamente no centro da sala de recepção, virada para a porta principal. Eu não a tinha trazido. Aquela sala deveria estar vazia. Passei por ela no início do turno e não havia nada. Encostei a lanterna na mesa, tentando reunir coragem para me aproximar. Olhando de longe, a cadeira parecia exatamente a mesma. Simples, de madeira, inofensiva. Mas havia algo na forma como ela estava posicionada, perfeitamente alinhada com a porta, que fazia minha mente gritar para eu sair dali. Mesmo assim, me aproximei. Passei os dedos pela superfície da madeira, sentindo as marcas de uso, pequenos cortes e arranhões. Era uma cadeira qualquer. Mas quando olhei para a porta de vidro ao lado, vi algo que me fez congelar. Minha silhueta estava ali, sentada na cadeira. Era diferente da última vez. Não estava imóvel. Desta vez, a silhueta inclinou a cabeça devagar para me observar. Larguei a cadeira e me afastei, o peito apertado como se o ar tivesse desaparecido da sala. Não olhei de novo. Não queria ver. Não queria saber o que aquela coisa, reflexo, sombra, seja lá o que fosse, faria a seguir. Atrás de mim, ouvi o som. A madeira da cadeira rangendo como se alguém tivesse se levantado. Eu queria me virar, mas não consegui. A sensação era tão esmagadora, tão visceral, que minhas pernas pareciam coladas ao chão. O ar parecia vibrar ao meu redor e meu coração batia como um tambor. Foi quando notei meu reflexo novamente, agora na porta de vidro ao lado. Não estava na cadeira, estava atrás de mim. Eu girei, finalmente quebrando o medo, mas a sala estava vazia. A cadeira continuava lá, imóvel, no mesmo lugar. Minhas pernas finalmente reagiram e corri para fora da recepção, para longe da cadeira e daquele reflexo impossível. Não olhei para trás. Subi até o 2º andar, trancando-me em uma das salas mais seguras que conhecia, o antigo escritório do gerente. Fechei a porta e encostei as costas nela, tentando recuperar o fôlego. Olhei em volta, me certificando de que estava sozinho, até que algo no canto da sala chamou minha atenção. Uma janela. Ela estava escura. Fiquei parado por um longo momento, encarando a janela escura no canto do escritório. Não havia reflexo, nenhum traço de luz, apenas aquele vazio opaco que parecia me convidar a olhar mais de perto. Mas eu não me movi.
Minhas pernas estavam presas ao chão e minha mente estava tentando encontrar alguma racionalidade no que havia acontecido. A cadeira, a silhueta, era o cansaço. Só podia ser isso. Trabalhar sozinho em um prédio tão grande, em uma noite de tempestade, mexeria com a cabeça de qualquer um. De repente, senti o peso do silêncio. Não o silêncio comum do prédio vazio, mas algo mais profundo, como se até o som da chuva lá fora tivesse desaparecido. Meu coração bateu mais forte quando percebi que estava ouvindo algo diferente agora. Minha própria respiração. Só que havia outra. Era sutil, quase imperceptível, mas eu sabia que não era minha. Vinha da sala, do mesmo canto onde a janela escura estava. Eu não queria olhar. Cada instinto no meu corpo gritava para eu abrir a porta atrás de mim e sair correndo, mas meus olhos traíram minha mente. Lentamente virei a cabeça para a janela. O que vi foi pior do que qualquer reflexo. Não havia nada lá, nenhuma silhueta, nenhuma figura. Apenas a cadeira, exatamente como antes, posicionada no centro da sala, de frente para a janela. Sem pensar, saí da sala. Corri pelo corredor até encontrar a escada que levava ao térreo. A cada degrau, a sensação de estar sendo seguido ficava mais forte, mas eu me recusei a olhar para trás. Quando cheguei à porta principal, parei apenas por um instante para respirar antes de sair para a chuva fria da madrugada. Ao longe, o trovão ressoava e as luzes dos prédios vizinhos pareciam normais. O mundo lá fora continuava o mesmo, indiferente ao que acontecera lá dentro. A chuva começou a me acalmar, limpando o suor que escorria pelo meu rosto. Me virei uma última vez para olhar o prédio. A cadeira estava lá, visível através do vidro da recepção. Mas agora ela estava virada, de frente para a porta. Não voltei no dia seguinte. Não entreguei explicações, nem me preocupei em buscar uma justificativa para o que aconteceu. Não contei para ninguém, porque quem acreditaria? Se foi real ou fruto da minha mente, não importa mais. O prédio ficou para trás, mas a sensação, a certeza de que algo estava me observando naquela noite, nunca saiu completamente. Faltavam 5 dias para minha aposentadoria. Depois de 30 anos no mesmo emprego, tudo o que eu queria era sair e nunca mais pensar em noites como aquelas. Trabalhar como guarda noturno pode parecer fácil, mas tem um preço. O silêncio, a solidão. Eles criam um tipo estranho de intimidade entre você e os lugares que guarda. O complexo de escritórios que eu cuidava não era muito diferente de outros onde trabalhei. 3 andares de corredores intermináveis, salas vazias e restos de uma época em que o lugar fervilhava de gente e ideias. Agora era apenas poeira e memórias, com portas que não levavam a lugar algum e janelas que ninguém mais abria. Era uma noite abafada, a brisa quente do dia tendo desaparecido por completo. O ar estava pesado, quase difícil de respirar, e o suor escorria pela minha testa enquanto fazia minha ronda. Conhecia aquele prédio como a palma da minha mão, mas naquela noite algo parecia diferente. Ao caminhar pelo 2º andar, senti o desconforto começar. O corredor em que estava, normalmente curto e direto, parecia mais longo. Olhei para trás, esperando ver o ponto de onde havia começado, mas o caminho parecia distante demais. Parei por um momento, pensando se meu cansaço estava me pregando peças. Passei anos fazendo a mesma ronda, pelos mesmos corredores. Sabia exatamente quantos passos levava para atravessar aquele andar. Mas agora, parecia que eu nunca chegaria ao fim. A luz fluorescente piscou acima de mim, lançando sombras que pareciam alongar-se junto com o corredor. Continuei andando, contando meus passos. 10, 15, 20. Algo estava errado. O corredor não era tão longo assim. Olhei para trás novamente, esperando ver a escada que me trouxera até ali. Mas ela não estava lá. No lugar, havia apenas mais corredor.
estendendo-se no que parecia uma linha infinita. Engoli em seco. Tentei racionalizar. Era a exaustão. Meus olhos estavam cansados e o calor abafado da noite estava mexendo comigo. Isso tinha que ser um truque da mente. Continuei andando, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. Depois de um tempo que não consegui medir, vi algo à frente. Uma porta. Era simples, de madeira escura, com uma maçaneta dourada. Parecia nova, diferente das outras portas desgastadas e cheias de marcas que eu conhecia no prédio. Não me lembrava de ter visto aquela porta antes, e isso me fez parar. Minha mente tentava encontrar uma explicação. Será que era um dos antigos escritórios que alguém tinha reformado? Talvez uma sala que eu nunca tivesse notado? Mas depois de 30 anos, era difícil acreditar que eu pudesse ter ignorado algo assim. Aproximei-me lentamente, cada passo ecoando de forma oca no corredor silencioso. Quando finalmente cheguei à porta, percebi que não havia nenhuma placa ou número. Apenas a superfície de madeira polida, refletindo levemente a luz. Segurei a maçaneta, hesitando. O metal estava frio, quase gelado, apesar do calor abafado ao redor. Por um momento pensei em recuar, em deixar aquilo para trás. Mas algo em mim dizia que eu precisava saber o que havia do outro lado. Girei a maçaneta e abri a porta. A porta se abriu, revelando uma sala iluminada por uma luz amarelada, suave, mas sufocante. Dei um passo hesitante para dentro e o som dos meus sapatos sobre o piso ecoou como se o espaço fosse maior do que parecia. Foi aí que vi. A mesa, a cadeira, os objetos. Tudo era familiar. Minha velha escrivaninha estava ali, com o caderno de anotações aberto, exatamente como eu o deixava há anos. A caneca lascada repousava ao lado, ainda com uma leve marca de café seco na borda. Mas o que realmente me fez parar foi o homem sentado na cadeira. Era eu, mais velho. Ele estava encurvado sobre a mesa, os braços apoiados nela, como se o peso do mundo estivesse em seus ombros. O rosto, mais enrugado, com marcas profundas ao redor dos olhos e da boca, parecia refletir uma vida inteira de exaustão. Ele não se mexia. Por um momento, achei que ele estivesse morto. A figura estava imóvel, quase como uma estátua. Mas algo me dizia que não era apenas isso. Era algo vivo. Aproximei-me devagar, sem saber porquê. Cada passo parecia levar uma eternidade, o ar ao meu redor ficando mais pesado, o silêncio esmagador. Quando estava a poucos passos da cadeira, percebi algo que me fez parar. A cabeça começou a se mover, lenta, quase imperceptivelmente, mas o suficiente para congelar meu corpo no lugar. Não estava olhando para mim, apenas se inclinava para baixo, como se estivesse encarando algo na mesa. Meus olhos seguiram o movimento e então vi o caderno. Não era apenas um caderno, era meu caderno atual, com as anotações que eu fizera nos últimos dias. As palavras estavam ali, mas rabiscadas, distorcidas, como se alguém as tivesse riscado com força. De repente, o homem na cadeira levantou a cabeça. Não rápido, não de forma abrupta, mas lenta e deliberada. Eu não conseguia ver seu rosto completamente. A luz parecia evitá-lo, deixando-o parcialmente nas sombras. Ele levantou um braço, trêmulo e pesado, e apontou para algo ao lado da mesa. Era uma porta. Eu não a tinha notado antes. Diferente da porta pela qual entrei, esta era menor, de madeira escura, e com um brilho estranho, como se estivesse molhada. Sem pensar, virei-me e corri. Saí da sala e bati a porta atrás de mim, o som ecoando pelo corredor agora vazio. Minhas pernas me levaram pelo corredor, mas não importa o quanto corresse. O espaço parecia se estender à minha frente, como se nunca fosse acabar. Finalmente, tropecei e caí. Quando olhei para trás, o corredor estava vazio, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu.
Me levantei com dificuldade, minhas mãos tremendo enquanto apoiava o peso do corpo contra a parede. O corredor parecia normal agora, curto, como sempre fora. As luzes estavam estáveis, o silêncio era apenas silêncio, mas a sensação de que algo estava errado continuava presa ao meu peito. Virei-me para a porta por onde tinha saído. Ela não estava mais lá. Apenas uma parede lisa ocupava o espaço onde momentos antes havia um caminho para aquele lugar impossível. Tentei me recompor. Respirei fundo e comecei a descer as escadas, cada passo me afastando daquela experiência surreal. Quando alcancei o térreo, o prédio parecia ter voltado ao seu estado habitual, abandonado, quieto, sem qualquer sinal do que eu tinha acabado de viver. Fiz meu relatório como sempre, anotando um turno tranquilo, sem incidentes. Parte de mim queria contar a alguém, registrar o que havia acontecido, mas o que eu diria? Não havia provas, apenas a memória da cadeira vazia e daquela figura que eu não queria lembrar. Saí para o ar abafado da noite, trancando a porta principal atrás de mim. Olhei para o prédio uma última vez. Ele estava quieto, imóvel, como deveria estar. Quando cheguei em casa, sentei-me na mesa da cozinha e peguei meu caderno de anotações. Ao abrir na última página, meu coração parou por um instante. Havia um único desenho, feito com traços firmes e precisos que não eram meus. Mostrava uma sala com uma cadeira, uma mesa e uma figura sentada atrás dela, me observando. Fechei o caderno. Ainda faltavam 5 dias para minha aposentadoria, mas decidi que aquela tinha sido minha última noite. Trabalhar como guarda noturno em uma academia desativada nunca foi o emprego dos sonhos, mas pagava as contas e, principalmente, me dava tempo para pensar. Sozinho, em silêncio, podia refletir sobre todas as escolhas que me trouxeram até ali. Não era um lugar muito grande, uma sala principal com esteiras e pesos abandonados, um pequeno escritório e, nos fundos, o vestiário. Era uma noite fria e úmida, daquelas que fazem o ar parecer mais pesado. A chuva caía lá fora, preenchendo o silêncio da academia com o som constante de gotas contra as janelas embaçadas. O cheiro de umidade misturava-se ao leve odor metálico dos equipamentos enferrujados. Eu estava no meio da minha ronda quando decidi parar no vestiário. O espaço era estreito, com bancos de madeira desgastados, armários velhos e um grande espelho que ocupava quase toda a parede do fundo. Mesmo depois de meses trabalhando ali, aquele espelho sempre me incomodou. Dizem que a luz artificial engana os olhos, que reflexos podem parecer distorcidos em ângulos ruins, mas naquela noite, o que vi não era uma distorção. Quando passei em frente ao espelho, ele me mostrou algo que não deveria estar lá. Eu, mais magro, mais saudável. Parei imediatamente encarando meu reflexo. Era eu, mas não era. A pessoa no espelho parecia mais jovem, com a postura ereta e os ombros relaxados. O rosto não tinha os sulcos profundos da fadiga, nem o peso da rotina. O mais estranho era que o reflexo parecia estar me encarando de volta, com algo que eu não sentia há anos: confiança. Passei a mão pelo rosto e ele fez o mesmo gesto, mas de forma diferente, mais leve, mais fluida, como se cada movimento fosse deliberado. Dei um passo para trás e o reflexo fez o mesmo. Até agora, parecia apenas uma estranheza bizarra da minha mente cansada. Mas então percebi outra coisa. No banco à frente do espelho havia uma toalha. Não estava lá antes, disso eu tinha certeza. Era branca, limpa, como se tivesse acabado de sair de uma lavanderia, com as iniciais VG bordadas em azul. Meus olhos fixaram-se nas letras. Eu sabia de quem era. Vicente Gomes, um amigo que eu não via há anos, desde antes de ele morrer. Nós costumávamos frequentar essa mesma academia na época em que tudo ainda funcionava.
Ele era o cara que me motivava, que puxava minha ficha de treino e sempre dizia que eu tinha potencial. Toquei a toalha hesitante e o tecido parecia real, frio, úmido, como se alguém a tivesse usado há pouco. Olhei de novo para o espelho e meu reflexo agora segurava a toalha também, mas de forma diferente. Ele a apertava contra o peito, como se estivesse apegado a algo que não queria largar. O ar ao meu redor ficou mais pesado, como se algo no ambiente tivesse mudado. Não era apenas o reflexo que me incomodava agora. Era o som. Era quase imperceptível no início. Um som abafado, como passos suaves ou o eco distante de um metal batendo. Mas conforme o silêncio se estendia, percebi que vinha do espelho. Aproximei-me, hesitante, sentindo o chão frio do vestiário sob meus pés. Inclinei-me para mais perto, observando cada detalhe do vidro. Quando meus olhos se fixaram nos do reflexo, tive a impressão de que ele estava olhando para além de mim, para algo que eu não conseguia ver. E então, ele sorriu. O sorriso do reflexo congelou meu corpo. Não era um sorriso natural, mas algo quase mecânico, forçado, esticado, como se alguém o estivesse manipulando. Minhas pernas tremiam, mas não consegui me afastar. Ele moveu a cabeça devagar, inclinando-a de um jeito que parecia um convite, como se quisesse que eu me aproximasse. Contra toda lógica, dei um passo à frente. O vidro estava frio quando toquei, mas o reflexo parecia mais próximo do que deveria, como se o espaço entre nós fosse menor do que a distância real. Tentei me convencer de que era um truque da luz, mas o som que vinha do outro lado do vidro ficou mais claro. Era respiração, pesada, rítmica. Inclinei-me mais, tentando entender, mas foi aí que percebi algo aterrorizante. A sala no espelho não era exatamente igual à que eu estava. Os bancos estavam no lugar certo, os armários alinhados, mas as bordas eram diferentes, borradas, como uma pintura inacabada. E no reflexo, atrás da figura mais magra de mim, havia outro banco, e Vicente estava sentado nele. Eu sabia que não podia ser verdade. Vicente estava morto há anos, mas ali estava ele, os braços cruzados, o mesmo sorriso casual de quando costumávamos treinar juntos. Só que seus olhos estavam fixos no meu reflexo, como se ele não pudesse me ver. Isso não é real, murmurei para mim mesmo, mas minha voz parecia afundar no silêncio ao meu redor. O reflexo mais magro estendeu a mão como se esperasse que eu a segurasse. E por algum motivo que eu nunca entenderei, eu fiz isso. Quando minha mão tocou a dele, o vidro pareceu ceder como água e fui puxado. Senti um impacto leve, mas quando olhei ao redor, estava dentro do espelho. A sala parecia igual, mas o ar estava mais denso, mais pesado. A toalha com as iniciais de Vicente estava agora no banco ao meu lado, mas ele não estava mais ali. Olhei para o vidro, para onde eu deveria estar, mas tudo o que vi foi o outro eu, o mais magro, mais confiante, olhando para mim do outro lado. Ele não parecia satisfeito ou surpreso, apenas me observava com uma calma desconcertante. Tentei tocar o vidro, mas ele estava sólido, frio como deveria ser. Bati contra ele, gritei, mas o outro eu apenas se virou, pegou a toalha e começou a andar para fora do vestiário. "Ei, volte aqui!" gritei, minha voz ecoando na sala vazia. Mas ele não parou. Então, o som começou novamente. O eco de passos suaves e metálicos vindo de algum lugar dentro daquele espaço. Virei-me, mas não havia ninguém. Apenas os bancos, os armários e o peso insuportável de estar preso em um lugar que parecia igual, mas não era. Fiquei ali, parado, tentando entender o que tinha acontecido. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes. Tudo parecia igual, mas era diferente. O ar, as sombras, até os sons da chuva do lado de fora. Olhei para o espelho novamente. O outro, eu, já não estava mais ali. O vidro era apenas isso agora. Um vidro vazio, mostrando a sala que eu deveria estar ocupando.
Bati contra ele mais uma vez, mas não fez diferença. Sentei-me no banco, tentando organizar meus pensamentos. A toalha de Vicente ainda estava ali ao meu lado, as iniciais bordadas, parecendo mais nítidas do que nunca. Passei os dedos pelo tecido, sentindo o peso das memórias. Das noites em que ele insistia para eu treinar mais, dos dias em que eu dizia que não tinha tempo, das desculpas que usei até perdê-lo para sempre. Olhei para a porta do vestiário, mas não tive coragem de sair. Algo em mim sabia que, se eu saísse, não seria para o mesmo prédio que conhecia. Talvez houvesse mais corredores, mais espelhos. Talvez Vicente estivesse esperando em algum canto com aquele sorriso vazio. Minha lanterna começou a piscar, a luz oscilando enquanto sombras dançavam pelas paredes. Peguei-a rapidamente e a desliguei, preferindo o escuro ao movimento constante das sombras. Por um momento, pensei em gritar, mas de que adiantaria? Quem me ouviria? Então, o som de passos voltou. Era diferente dessa vez. Mais próximo, mais firme. Não vinham de trás ou dos lados, mas do espelho à minha frente. Levantei-me de repente, olhando para o vidro, esperando ver alguma coisa. Mas só vi o vazio. Finalmente, tomei coragem e fui até a porta do vestiário. Abria devagar, sentindo o ar gelado bater no rosto. Do lado de fora, o corredor parecia normal, mas o som dos passos continuava, agora mais distante. Eu sabia que não fazia sentido, mas voltei para o espelho. Não porque esperava uma saída, mas porque algo dentro de mim não conseguia aceitar o que estava vendo. Ou não vendo. Olhei para o vidro novamente. Meu reflexo finalmente apareceu, mas era diferente. Não mais magro, não mais saudável. Era só eu. Exatamente como estava. Cansado, perdido e mais solitário do que nunca. Sentei-me no banco, encarando aquele reflexo por um longo tempo. E pela primeira vez naquela noite, não fiz nada.